O Desaparecimento do Universo, capítulo 1. A última pergunta foi: então, o que você diz? E o Gary responde: não sei o que dizer. E o Artin: excelente, essa é uma ótima qualificação para um estudante. Além da vontade de aprender, sei que você tem isso. Também sei que não gosta muito de falar. Você é o tipo de cara que poderia ficar em um monastério durante anos, sem dizer uma única palavra. Também tem uma memória excepcional, algo que será muito útil para você mais tarde. Na verdade, sabemos tudo a seu respeito. E o Gary, tudo? Ele, puxa, sim, tudo. Mas não estamos aqui para julgá-lo, então não existe sentido em esconder as coisas ou em ficar embaraçado. Estamos aqui simplesmente porque é útil para nós aparecer nesse momento. Tire vantagem de nós enquanto pode. Faça qualquer pergunta que vier à sua mente. Você está imaginando porque temos essa aparência. A resposta é que gostamos de nos adequar aos lugares aonde vamos. Também, nós nos vestimos de uma forma mundana porque não representamos nenhuma religião ou grupo em particular. E o Gary: então, vocês não são testemunhas de Jeová, porque eu já disse a eles que não faço parte de igrejas organizadas. Puxa, nós certamente somos testemunhas de Deus, mas testemunhas de Jeová se referem à antiga crença de que, exceto para um número restrito de pessoas que estarão com ele, o reino de Deus será na terra, com eles em corpos glorificados, e não é isso que ensinamos. Podemos discordar dos ensinamentos dos outros, mas não os julgamos e respeitamos o direito de todas as pessoas de acreditarem no que quiserem. Gary, isso é legal, mas não sei se gosto da ideia de não existir masculino e feminino no céu. Puxa, não existe diferenças no céu e nem mudanças. Tudo é constante. Essa é a única maneira dele poder ser completamente confiável em vez de caótico. Gary, isso não é um pouco chato? E puxar. Deixe-me perguntar algo, Gary. Sexo é chato? E o Gary, não em minha opinião. E puxar. Bem, imagine o próprio auge de um orgasmo sexual perfeito, exceto que seu orgasmo nunca termina. Ele continua para sempre, sem diminuir sua intensidade poderosa e perfeita. Gary, vocês têm minha atenção. Puxa, o ato físico do sexo não chega nem perto do êxtase incrível do céu. Ele é apenas uma pobre imitação inventada da união com Deus. É um falso ídolo, feito para manter sua atenção presa ao corpo e ao mundo, com apenas uma recompensa suficiente para mantê-lo voltando em busca de mais. É muito similar a um narcótico. O céu, por outro lado, é um êxtase perfeito, indescritível que nunca termina. Gary, isso parece lindo, mas não explica todas aquelas experiências que as pessoas têm do outro lado. Viagens fora do corpo, experiências de quase morte, comunicações com pessoas que já morreram e coisas dessa natureza. Artem, o que você chama deste lado e do outro lado são, na verdade, apenas dois lados da mesma moeda ilusória. Tudo isso é o universo da percepção. Quando seu corpo parece parar e morrer, sua mente continua funcionando. Você gosta de ir ao cinema, certo? E o Gary, todos devem ter um hobby. Artem, quando você faz uma transição de um lado para o outro, seja dessa vida para pós-vida ou de volta para um corpo novamente, é como sair de um filme e entrar em outro diferente. Exceto que esses filmes são mais como os filmes de realidade virtual que as pessoas terão no futuro, onde tudo vai parecer completamente real, até mesmo ao toque. E o Gary, isso me lembra do artigo que li sobre uma máquina em um laboratório do MIT. Massachusetts Institute of Technology, na qual você pode colocar seu dedo e sentir coisas que não estão lá. É desse tipo de tecnologia que você está falando? E o Artin, sim, a maioria das invenções imita algum aspecto do que a mente faz. Voltando ao ciclo do nascimento e morte, quando você aparentemente nasce em um novo corpo físico, se esquece de tudo, ou pelo menos da maioria. Tudo isso é um truque da mente. E o Gary, você está tentando me dizer que minha vida está toda na minha cabeça? E o Artie, ela está toda na sua mente. Gary, minha cabeça está na minha mente. Artie, sua cabeça, seu cérebro, seu corpo, seu mundo, todo o seu universo, quaisquer universos paralelos. E tudo o mais que possa ser percebido são projeções da mente. São todos simbólicos de um único pensamento. Nós vamos lhe dizer qual é o pensamento depois. Uma maneira ainda melhor de pensar sobre isso é considerar seu universo um sonho. E o Gary, ele parece muito sólido para ser um sonho, colega. E o Artem,
Vamos lhe dizer mais tarde por que ele parece sólido, mas você precisa de mais contexto primeiro. Não vamos nos adiantar demais. O que Porchat estava tentando deixar gravado em você é que ninguém está pedindo que abra mão de muitas coisas em troca de nada. É, na verdade, o oposto disso. Você um dia vai perceber que não está abrindo mão de nada em troca de tudo. Um estado tão impressionante e alegre que é impossível de descrever em palavras. Para alcançar esse estado de ser, entretanto, você precisa estar disposto a passar por um processo difícil de correção, feita pelo Espírito Santo. Gary, essa correção do que você fala tem algo a ver com o politicamente correto? Puxa, não. Ser politicamente correto, não importando o quanto você seja bem intencionado, ainda é um ataque à liberdade de expressão. Você vai descobrir que somos de fato muito livres em nossa linguagem. A palavra correção não é usada por nós da maneira comum, porque corrigir algo geralmente significa que você o conserta e mantém. Quando o falso universo acabar de ser corrigido pelo Espírito Santo, não vai mais parecer existir. Digo que ele não vai mais parecer existir, porque ele não existe na realidade. O verdadeiro universo é o universo de Deus ou o céu. E o céu não tem absolutamente nada a ver com o falso universo. Entretanto, existe uma maneira de olhar para o seu universo que vai ajudá-lo a voltar para seu verdadeiro lar com Deus. Gary, você está falando sobre o universo como se ele fosse algum tipo de engano, mas a Bíblia diz que Deus criou o mundo e praticamente todo mundo acredita que ele fez isso, sem mencionar todas as religiões do mundo. Meus amigos e eu pensamos que Deus fez o mundo para que ele pudesse se conhecer experiencialmente, o que acho que é uma crença muito comum da nova era. Deus não criou a polaridade, dualidade e todos os opostos neste mundo do sujeito e objeto. E lembrando que eu vou sempre ler os quadradinhos aqui, ó, que são importantes. Ele fala assim: corrigir algo geralmente significa que você o conserta e mantém. Quando o falso universo acabar de ser corrigido pelo Espírito Santo, não vai mais parecer existir. E a gente vai continuar em cenas deste mesmo capítulo no próximo capítulo, com a pergunta que ele deixa aqui. Deus não criou a polaridade, a dualidade, todos os opostos neste mundo de sujeito e objeto? Então, continuamos essa pergunta.